Fazia muito tempo que eu não assistia um filme em que eu ficava me pegando em pensamentos conflitantes durante a maior parte do tempo, como parece que nada está acontecendo, será que esse diretor está fazendo uma metáfora com aquela outra coisa que está aparecendo? Será que esse conflito aparentemente tão simples tem algo de mais complexo que a gente não está enxergando, mas talvez seja só isso mesmo que está sendo mostrado e por si só isso diz mais coisa do que a gente imagina, e que quando terminou me deixou com a sensação acachapante de ter assistido a um filme muito provocativo e muito bem executado. Essa foi minha experiência com Os Banshees de Inisherin, esse filme com esse nome tão complicado. Uma experiência também instigante que vai ser divisiva para boa parte do público, mas que é um dos queridos da crítica e que está entre os 10 finalistas de melhor filme do Oscar de 2023. Eu sou Henrique Massaro, aqui eu falo sobre filmes e séries, faço críticas, análises, reajo a trailers, a comentários, tudo envolvendo o mundo do cinema e das séries de TV. Vamos falar hoje sobre Os Banshees de Inisherin, esse filme que eu estava a fim de assistir desde que saiu a lista de indicados ao Oscar de 2023 e que eu finalmente pude assistir porque esse filme, como eu comentei, está nos cinemas nesse momento, é uma estreia recente que eu acho que vale muito a experiência. Esse filme tem uma premissa muito simples. O Patrick, que é vivido pelo Colin Farrell, tem uma rotina que é parecida com a de muitas pessoas daquela localidadezinha onde ele vive na costa oeste da Irlanda durante a Guerra Civil da Irlanda, que acontece a algumas centenas de metros de distância, a ponto deles ouvirem os barulhos, verem os fogos, mas não estarem envolvidos praticamente emocionalmente e também fisicamente naquele conflito. É quase como se fosse uma terra à parte do resto do mundo. E o Patrick tem uma rotina muito simples. Todo dia ele vai no mesmo pub beber o seu pint de cerveja com seu amigo Colm, que é interpretado aqui pelo Brendan Gleeson. Um cara que é um pouco mais velho que ele, mas que aparentemente tem uma rotina muito parecida. Até que um belo dia, logo no início do filme, o Colm resolve dizer para o Patrick que não quer mais ser amigo dele. Simples assim. Não sou mais seu amigo. O Patrick fica intrigado com aquilo, acha que aquilo pode ser uma piada, mas não, ele está falando sério. Ele decidiu que ele simplesmente não gosta mais do Colm, que acha ele um cara chato, que não acrescenta nada para a rotina dele e de ninguém naquele lugar. Só que isso ele descobre depois de muito insistir com o Colm, que vai dando respostas ali para o Patrick muito curtas, porque na verdade não tem aparentemente uma razão muito maior. E isso deixa o Patrick enlouquecido e vira o grande assunto daquela cidadezinha ali. Tanto do Patrick com a sua irmã, que é a Siobhan, sobre a qual eu vou falar um pouquinho mais pra frente, quanto com o Dominic, que é um menino ali que tem algum problema, algum atraso, que a gente não sabe exatamente qual é, e que é meio que tido como bobalhão da cidade, vou falar mais sobre ele também mais pra frente, e com todas as pessoas daquela localidadezinha, o padre, o cara do pub, os outros amigos que eles conhecem. O assunto vira o rompimento daquela amizade sem motivo aparente, só que o Patrick realmente... Isso também é um exemplo de como a vida dele é vazia e não tem muito sentido, além de ir beber com um amigo e cuidar dos seus animais ali na sua casa, seus cavalos, os bichos e principalmente a sua jumentinha Jenny, que é a grande amiga da vida do Patrick, o personagem, né, do Colin Farrell, que é um bobão que ele parece que ele não tem a capacidade de ficar revoltado, mas na verdade ele está extremamente enlouquecido com aquilo ali, ele não consegue compreender e ele quer levar aquilo até as últimas consequências a ponto da coisa se tornar drástica. O Colm diz para ele em determinado momento o seguinte, e isso não é spoiler porque isso está no trailer: não é mais para você me procurar, para de perguntar para as pessoas a meu respeito, para de tentar entender o que está acontecendo. Se tu não parar, eu vou começar a arrancar meus dedos da minha própria mão e vou começar a te entregar para tu ver que eu realmente não quero assunto contigo. Como a gente que está assistindo, a reação do Patrick é de não entender aquilo. Esse cara só pode estar brincando, isso não pode ser sério. E ele vai insistindo e insistindo. Só que sim, o Colm tá falando sério e as pessoas ao redor do Patrick começam a entender aquilo e ver que aquela relação acabou e que não adianta mais ele ficar insistindo. E aí que tá o ponto. Esse filme aqui, muito bem dirigido pelo Martin McDonagh, que é o mesmo diretor, por exemplo, de 3 Anúncios para um Crime, um dos meus filmes preferidos da década passada, ele pode ser assistido assim, o fim de uma relação de amizade que se torna uma questão obviamente engraçada, jocosa, de tanto de tiradas dos personagens, quanto das situações em si que são criadas, como um drama mais pesado mesmo do fim de uma relação. E também a gente pode, a todo momento, como eu falei no início desse vídeo, se pegar pensando a respeito de
questões mais exteriores, mais periféricas daquela cidadezinha que também dizem muito sobre o que está acontecendo. Por exemplo, esses dois caras estão claramente numa guerra entre si que a gente não sabe muito bem por que começou. É um pouco o que acontece lá, centenas de metros de distância, onde uma guerra está sendo travada, né? A Guerra Civil da Irlanda, entre libertários e o IRA e tal. Isso entra para o diálogo do roteiro entre alguns personagens em algum momento, o fato deles simplesmente nem lembrarem mais o porquê que essa briga está acontecendo. Um personagem chega a dizer no momento, era mais fácil quando a gente brigava com os ingleses e a gente estava todo mundo junto brigando contra eles. Hoje em dia a gente nem sabe mais de que lado a gente está, porque uma guerra de fato não tem nenhum sentido. A gente já era para ter entendido isso em 2023, mas não é bem assim. Então a gente pode, em diversos momentos a gente vai se pegar fazendo, olhando o roteiro do filme, a história do filme, como uma metáfora do que está acontecendo lá fora, ou também como um simples paralelo ao que está ocorrendo ali, né, no restante da Irlanda, que é muito parecido com o que está acontecendo com esses dois caras. E aí é que entra uma das camadas um pouco mais profundas dessa história, que dá pra gente entrar em discussões profundas a respeito disso, e eu acho que o filme faz isso muito bem, provoca isso muito bem, que uma das explicações do Colm para não gostar mais do Pedrick, e talvez até estar insatisfeito com aquela região como um todo, onde absolutamente nada acontece, é que ele tem uma vocação com música, ele toca violino, resolveu que tá ensinando alguns alunos ali de outros locais que estão vindo para tocar com ele, toca no pub, e ele se dá conta de que ser uma pessoa gentil, ter um bom amigo, um cara para quem conversar todo dia, amenidades, não é algo que vai ser lembrado pela eternidade. Já a música, não, é uma coisa que tem o poder de ser eterna, de ser lembrada, né? De te tornar, de certa forma, um cara imortal. Né? A arte tem instiga a gente, a humanidade a isso, né? A tentativa de se perpetuar por gerações e gerações. As pessoas têm filhos também por causa disso, mas a arte é um dos principais motores da arte, é um pouco isso, né? A vontade de se eternizar. E o Colm simplesmente se deu conta de que ficar ali conversando com um amigo no pub não vai levar ele a lugar nenhum nisso que ele imagina que seja a jornada dele para ser um cara lembrado. Só que aí é que entra a questão. Até que ponto a música que ele está fazendo é algo que vai ser lembrado? Ele chega a dar, isso é um pequenininho spoiler, tá? Ele chega a dar um exemplo em um determinado momento de que, olha só, Mozart no século XVII, a gente ainda fala até hoje, e ele começa a querer esbanjar uma certa cultura da parte dele e diminuindo o Pedrick. E aí, determinado momento, logo depois dessa discussão, a Siobhan, que é brilhantemente bem interpretada aqui pela Carrie Condon, né, essa atriz está muito boa nesse papel, ela vai lá e diz para ele, olha, Colm, só para te corrigir, Mozart não foi no século XVII, foi no século XVIII. Ou seja, ele está com esse espírito de ser um artista, de se sentir superior ao amigo, mas ao mesmo tempo ele também é um fruto daquela localidadezinha ali, onde as pessoas simplesmente tomam cerveja e conversam o dia inteiro e estão alheias ao que está acontecendo no mundo. Mesmo que ele tenha essa aspiração, ele não passa também de um cara muito parecido com o Pedrick. E aí que entra dois pontos que eu gostaria de falar. Primeiro é esse que eu citei da personagem da Siobhan, né, que ela é a irmã do Pedrick, e ela é claramente a pessoa mais inteligente, mais diferenciada daquela região. Ela é a única personagem que vai ter, em um certo momento, uma ligação com o restante do mundo. E é a personagem que se mostra mais perplexa com tudo que está acontecendo e como aquilo virou assunto naquela cidade e o quão ridículo é essa discussão entre esses dois caras. E ela não é por acaso que ela é a única personagem que vai ter esse vínculo com o mundo exterior. Isso é mostrado não só na maneira como ela se expressa, no fato dela estar sempre lendo alguma coisa, dela ter mais cultura, mas o design de produção faz isso até mesmo no figurino dela. Ela é a única personagem que vai ter cores mais abertas, por exemplo. Mais de uma vez ela aparece de vermelho, enquanto o restante daquela cidade está sempre em tons mais sóbrios ali, mais escuros, e ela realmente destoa. Até nesse aspecto o filme consegue nos passar isso. Outro ponto muito interessante é o personagem do Dominic, que é vivido pelo Barry Keoghan, acho que é assim que pronuncia o nome do ator, que é o bobão da cidade, é um cara que certamente tem algum problema mental ali que a gente não sabe, ele sofre uma relação abusiva com o pai, que é um policial local, só que ele, mesmo sendo o tapado da cidade, que todo mundo sabe que é o bobalhão, ele, assim como a Siobhan, é a única pessoa que começa a se dar conta do quão ridículo é aquilo tudo.
Então, esses dois personagens, tanto a Siobhan quanto o Dominic, são um pouco o senso crítico ali do que está acontecendo, né? E isso também é um pouco engraçado, porque o Dominic claramente é intelectualmente mais limitado até do que aqueles outros homens. Mas aí é que entra a questão, né, dessa discussão entre o Pedrick e o Colm. Do que vale mais tu ser lembrado pela tua capacidade artística e ser reconhecido por anos, tu conseguir realmente perpetuar o teu nome, ou ser um cara que foi gentil com os outros, como o Pedrick tenta ser? É uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Eu frequentemente penso que deve ser muito bom ser lembrado, ter seu nome lembrado, mas ao mesmo tempo, quantas pessoas a gente conheceu já que são incríveis, que nos fizeram bem para a nossa vida, sejam eles familiares, amigos, que não produziram nada artístico para ser lembrado por gerações, mas que na vida de quem ele cruzou, ou essa pessoa cruzou, ela tornou o mundo um pouco melhor. Então é uma discussão sem fim e o filme... Por isso que eu disse que o filme deixa a gente refletindo depois, porque ele provoca discussões, ele não é definitivo em nenhuma delas, mas ele nos deixa refletindo a respeito delas depois. Mas, como eu disse, também a gente consegue assistir simplesmente como um conflito entre esses dois caras que não são mais amigos e estão dispostos a levar isso às últimas consequências, que é o que o Pedrick faz. Ele vai tentar levar isso até a discussão chegar no fim, não tem mais o que o Colm enrolar ele, não tem mais o que o Colm dizer para ele que vai deixar ele para deixar ele em paz. E aí é que também o personagem deixa de ser um cara gentil, como ele sempre foi, a ponto de quando ele quer realmente descobrir o que aconteceu e resolve que ele vai, doa quem doer, ele vai até o fim dessa história, ele deixa de ser esse cara gentil do qual ele se orgulhava de ser. Esse foi meu vídeo sobre os Banshees de Inisherin. Daria para conversar sobre várias coisas a respeito desse filme, sobre simbolismos com os próprios Banshees, né, que são os espíritos de Inisherin. Tem várias outras camadas que dá pra gente entrar, mas eu acho que isso é uma das partes mais legais do filme. Ele não termina quando o filme acaba, a gente fica pensando e refletindo sobre várias coisas que foram provocadas ali, mas ele também não deixa de funcionar como um filme sobre dois caras que estão brigando durante quase 2 horas. Só que, como eu sempre falo, assistir na superfície te priva da experiência mais rica que o cinema oferece. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam de Os Banshees de Inisherin. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo que me ajuda muito aqui no YouTube. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Daria para se estender bem mais, mas eu vou encerrar por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!